Bom dia, meninos. Aqui com vocês é a professora Raíssa de Biologia e nós vamos iniciar a terceira semana do PET 3 com o tema transporte passivo na membrana plasmática. Eu trouxe para vocês aqui um mapa mental falando transporte através da membrana. E eu já havia dito para vocês anteriormente que a membrana tem uma permeabilidade seletiva, né? Ela seleciona o que vai entrar e sair de dentro dela, né? De forma que ocorra aí o processo do metabolismo celular, ok? Então, aqui nesse transporte da membrana, pode ocorrer de duas formas. O transporte passivo, onde eu não tenho gasto de energia nesse transporte, e eu tenho esse transporte ativo, onde eu vou ter esse gasto de energia em forma de ATP. Mas esse transporte ativo nós vamos ver semana que vem, então nós vamos dar uma concentrada aqui no meu transporte passivo, ok? O transporte passivo, ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ocorrer por difusão, ou ele pode ocorrer por osmose. A diferença entre os dois é que no processo de difusão eu tenho um transporte de moléculas pela membrana, e no processo na osmose eu tenho um movimento aí de solventes pela membrana, ok? No processo de difusão eu tenho difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples, essas moléculas elas se movem de um local de maior concentração para um local de menor concentração, né? Para quê? Para ocorrer um equilíbrio dessas moléculas entre o meio intra e extracelular, ok? E aqui eles vão ocorrer de forma livre. Já no processo de difusão facilitada, eu tenho proteínas na membrana que vão atuar como carreadoras, as permeases que elas chamam, e vão ajudar nesse processo de transporte dessas moléculas para dentro ou para fora, né, da célula, ok? Na osmose, como eu disse para vocês, eu tenho um movimento de solventes do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, eu tenho um transporte aqui de solvente, né, de um meio menos concentrado para o mais concentrado, para ocorrer o equilíbrio desses solventes também entre o meio intra e extracelular, que acontece aqui, ó, no meu exemplo de osmose em célula animal. Esse aqui é uma hemácia e eu tenho, tá vendo, equilíbrio entre entrada e saída de água, então eu tenho um meio isotônico. Aqui eu tenho uma entrada exagerada de água, então eu tenho um meio hipotônico, a tendência é o quê? Sair água para equilibrar. E aqui eu tenho um meio hipertônico, onde eu tenho uma quantidade pequena de água dentro da célula, então o ideal na osmose seria a entrada da água, ok? Aqui embaixo eu tenho para vocês um exemplo, né, de difusão simples, sem as proteínas carreadoras, e aqui é de difusão facilitada, com a proteína aqui, ó, de verdinho, ajudando nesse processo de transporte. Ok, meninos? Um abraço para todo mundo, muito obrigada pela atenção.